Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando a lição número 12 do primeiro trimestre de 2021. A urgência do discipulado. Como fazer discípulo? A urgência de se fazer discípulo. E já quero deixar uma pergunta para você ir pensando, e até o final dessa aula, dessa breve aula, a gente vai responder. Fazer discípulo é a mesma coisa que fazer membro de igreja? Todo discípulo é membro da igreja? Todo membro da igreja é um discípulo? Vai pensando aí, até o final a gente responde. E o que é fazer discípulo? Primeiro vamos já definir o que significa a palavra discípulo. Discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor. Muitas pessoas, quando falam assim discípulo, já imaginam, já lembram dos discípulos de Jesus. Poucos pensam na palavra aluno. Só que discípulo, tanto no âmbito religioso quanto no secular, significa aluno. Alguém que recebe instruções de uma outra pessoa em todos os aspectos da vida, tanto na área espiritual, quanto na emocional, quanto no social. Em todos os aspectos, a palavra discípulo significa aluno. E hoje nós vamos aprender aqui que foi nos deixado esta comissão, né? É um mandamento divino para que haja um crescimento espiritual na vida de cada cristão. Então, a aula passada nós estudamos sobre o compromisso de evangelizar. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, há uma urgência em trabalhar com aquela pessoa, fazendo dele um aluno, ensinando a palavra de Deus para que ele se torne um discípulo de Jesus. Sabemos que todo discípulo, ele se parece com o mestre. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles se pareciam com o mestre. E todo discípulo, todo aluno, ele aprende como? Vendo, observando o exemplo do mestre, praticando aquilo que ele aprendeu, né? Ele põe em prática e aí ele vai copiando os caminhos, os passos do mestre. Por isso que nós temos que, ao discipular uma pessoa, um novo convertido, nós temos que ter o cuidado de sempre mostrar, através da palavra do Senhor, o caminho que o traz, que ele está seguindo daqui para frente. Porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, a partir do momento que as pessoas aceitam a Jesus, é como se fosse um menino, uma criança. Quando uma criança nasce, ela não sabe nada. A mãe precisa ter uma pessoa, a mãe, ali no caso, para ensiná-la a falar, a dar o mamar certinho, na hora certa. Porque se deixar ela fazer sozinha, ela não vai saber e aonde vai perecer, né? E mesmo depois que vai crescendo, a mãe tem que ficar corrigindo muitas das vezes, porque a criança aprende errado, né? Ela não sabe. Então, conforme ela vai vendo, ela vai tentando copiar os adultos. É onde muitas das vezes tem que ficar aparando, né? E na vida cristã não é diferente. Quando o novo convertido vem para Cristo, aceita Jesus, ele tem a sua vida transformada. Só que tem muita coisa que acontece na vida dele que ele não está preparado para enfrentar. É onde precisa que alguém o abrace como um aluno, né, ensinando os caminhos que ele deve trilhar. Porque a doutrina bíblica, os ensinamentos da Bíblia tem que ser mostrado, tem que ser ensinado conforme a palavra de Deus. Não existe um outro livro que nos ajude. Pode até haver outros livros que o ajude, mas só que nós sabemos que a Bíblia é a nossa via de regra, que nós devemos mostrar, porque aqui tem tudo. Tanto para a vida secular, quanto para a vida emocional, quanto para a nossa vida social, quanto para a nossa vida espiritual. Tudo está aqui na palavra de Deus. E como eu disse que, assim como uma criança precisa de um
de um aparato, né? Precisa de alguém que esteja o ajudando a continuar na jornada. Lá em Provérbios 29:15, Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz assim, ó: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Aqui está querendo dizer assim, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria. Quando você disciplina, ensina uma pessoa, uma criança, lá na frente, se você entregar aquela criança a si mesma, ela vai envergonhar a sua mãe. Então precisa ser corrigida. Assim como um novo convertido é como se fosse um menino na fé, ele precisa ter esses ensinamentos. Em Atos 2:42, que está na nossa leitura em classe, fala assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando fala doutrina aqui, é nos ensinamentos da palavra dos apóstolos, nos ensinamentos que eles tinham, tanto da experiência que eles tiveram com Deus, com Jesus na terra, né? E eles ensinavam, passavam para frente aquilo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Hoje nós não temos os apóstolos aqui conosco, mas nós temos o exemplo que eles deixaram através da palavra de Deus, a Bíblia, e é através dela que nós temos que passar para os nossos discípulos. Todo aquele que ensina uma pessoa o caminho que leva à salvação, ele está sendo um discipulador para o seu discípulo, né? E porque muitos precisam, todos que se convertem precisam dessa pessoa que o discipula. Aí fala assim, mas eu vou fazer o curso de teologia. Muito bom, se você tiver a oportunidade de fazer, muito bom fazer mesmo. Só que os nossos cursos teológicos hoje, eles contam com diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Isso é uma bênção. Mas a escola dominical também é o melhor local onde os novos convertidos podem tirar as suas dúvidas, e ali eles vão pegar o texto no seu contexto, não vão somente ler aquele versículo, e ali nós vamos tirar as dúvidas e vamos aprender juntamente com os mestres, né, com os pastores, com os evangelistas, e assim mostrar, a pessoa vai aprendendo o caminho que deve seguir, porque quando ela aceita Jesus, ela vem com muitos vícios, vem com muitas coisas lá do mundo, que para ela era normal, e agora ela fica, meu Deus, será que Deus se agrada disso? E se não tiver ninguém para ensinar o caminho, mostrar na Bíblia aonde que ela tem que, né, renunciar algumas coisas, e o Senhor vai dando bálsamo ali, e aí o Senhor vai abrindo, o Espírito Santo que vai mostrando, né, interpretando a cada versículo para ela. Então, é necessário que haja um discipulado, tanto discipulado pessoal, tem pessoas que fazem discipulado nas casas, quanto na escola dominical, que é um lugar excelente, por isso que todos devem ir à escola dominical. Existem aqueles convertidos e os convencidos, porque tem pessoas que nem são crentes, mas eles são convencidos, principalmente quando eles têm criança, têm filhos, e eles levam seus filhos à escola dominical. Eles estão convencidos que aquilo fará bem para a sua criança, e fará mesmo. Só que ele é convencido que fará bem, mas ele não está totalmente convertido para que ele também venha a aprender, porque quanto mais nós estamos no caminho do Senhor, cada dia a sua palavra se renova, e nós sempre estamos aprendendo algo novo. Nunca vai cessar, só quando a gente for para o céu, né? Porque todos precisam da escola dominical, do culto de ensino, todos precisam discipular alguém, e você vai discipular através do seu exemplo, através do seu testemunho. Então, por isso que nós precisamos ter algo para oferecer aos novos convertidos e aos membros que estão ali na igreja também. Porque, como eu falei, cada discípulo se parece com o seu mestre. Com quem você está parecendo? Né? O nosso grande mestre é Jesus, mas precisa de alguém para falar, que Jesus usa as pessoas para traduzir a sua palavra, para interpretar. E aí que está. Quem está sendo o seu discipulador? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós sempre tem alguém olhando para nós, porque todo aluno, ele aprende
Vendo, como eu disse, vendo, observando e praticando. Então tem sempre alguém olhando para você, à busca de algum exemplo, de alguma atitude, porque nós, todas as vezes que nós reagimos, a forma como nós reagimos com uma pessoa é o resultado da nossa comunhão com Deus. Então, como você age com uma pessoa é o quanto você tem Deus na sua vida. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos passando para os nossos discípulos, né? E aí aqui na nossa lição, o nosso comentarista fala sobre o tripé. O tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. E aí aqui no versículo 42 que eu acabei de ler, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O partir do pão e as orações é o serviço que nós prestamos como servo, orando uns pelos outros. Na palavra, que é a Bíblia, que é a nossa via de regra, que nós passamos a apresentar para o novo convertido. Lá em Deuteronômio 32, versículo 2, eu amo esse versículo, diz assim, ó: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Goteje a minha doutrina é ensinamentos, goteje, de gota em gota. Não adianta você vir com tudo, com muita informação para um novo convertido, que ele vai ficar, que é isso? Né? Assim como as nossas crianças, os nossos filhos, você tem que ir cada dia, tendo a oportunidade de ir lá e vai gotejando a doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. E de gota em gota, ele vai crescendo, vai amadurecendo e vai se fortificando na palavra do Senhor e nos caminhos do Senhor. Porque ele acaba tendo também essa experiência. E aí ele não vai só ler somente aquele texto, mas ele vai ler o contexto e vai saber explicar o que verdadeiramente é a palavra de Deus, a doutrina. O que é doutrina? Nós já aprendemos. É os ensinamentos. E nós temos várias doutrinas, vários ensinamentos da Bíblia. Por exemplo, a doutrina da Santa Ceia. A Santa Ceia não é uma regra. Eu preciso ir para a Santa Ceia porque eu preciso tomar ceia como se fosse um amuleto. Não, você tem que saber o porquê que Jesus deixou esse ensinamento para nós, né? Qual foi? Por quê? Porque ele queria que a gente se lembrasse do sacrifício que ele fez na cruz por nós, do amor que ele nos derramou. Então, cada vez que a gente vai participar da ceia, é para nós lembrarmos do seu sacrifício, do seu amor, que ele nos ama, que ele nos perdoa, né? E nós glorificarmos a Deus por isso. Então, há uma diferença quando você tem esse ensinamento do que você achar que é uma regra, não, eu sou obrigado a ir. Ninguém é obrigado a nada. Tem que vir tudo por amor, mas se você não tiver esses ensinamentos, você não vai saber. Se você achar que é uma regra, algo pesado, não, meu irmão. É somente você estudar. Por isso que precisamos perseverar na doutrina, nos ensinamentos. E como eu disse, a escola dominical, o culto de ensino é onde você aprende isso. Falando do tripé, que é a comunhão, a palavra. A comunhão é como se fosse assim, a palavra grega é koinonia, como comum mais união, é algo em comum, é algo que você participa mutuamente de algum acordo, de algum evento, né? É aquela comunhão que nós precisamos ter com o nosso próximo, tá falando aqui do relacionamento com o seu próximo. Lá em Salmos 133, que nós já sabemos de cor, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando fala aqui sobre o Monte Hermon, lá na Palestina, existia uma cadeia de montanha. Entre eles, existia um monte de Hermon. E em cima do monte de Hermon, constantemente havia neve. E conforme
no seu topo. E conforme ia saindo o sol, aquela neve ia derretendo. E o derretimento daquela neve proporcionava a fertilidade lá no vale, onde promovia também o abastecimento do Rio Jordão. Então, esse benefício, esse lugar fértil que está querendo assim, é como se fosse a comunhão que o salmista está falando aqui. Essa comunhão que traz bênção para outra pessoa. Essa comunhão, onde há comunhão, o Senhor ali ordena a bênção. Você tem que ser bênção para o seu irmão. Entendeu? É essa comunhão entre relacionamento. Você sempre lembra desse orvalho do Monte de Hermon, que ele produzia benefício ali. Lá no vale, promovia, né, proporcionava a fertilidade ali. Então, é o que nós temos que ser na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos discípulos. Porque isso Deus se agrada. E o serviço, perseverar no ensino dos apóstolos, que é a palavra, nesta comunhão entre os irmãos e no partir do pão, que é o social, né? Você ajudar a estender a mão, e nas orações, que é o serviço. Jesus também deixou o seu exemplo quando os discípulos pediram para que ele ensinassem a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Houve um outro momento também que os discípulos foram expulsar uns demônios e não tiveram êxito. Aí eles chegaram até Jesus e falaram: mas por que a gente não conseguiu? Aí Jesus ensinou, disse: não, tem cascas de demônio que só sai com jejum e oração. Ele estava querendo dizer que eles tinham que se santificar primeiro, separados, né, serem separados, para depois eles terem êxito naquela obra. Então, Jesus deixou o exemplo. Aqui na nossa lição tem vários exemplos da igreja de Antioquia, onde os apóstolos enviaram Barnabé. E desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. E agora a resposta daquela pergunta: pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Porque qual é a diferença? Porque todo membro é discípulo? Não. Agora, todo discípulo é um membro da igreja. Existem membros que não são discípulos. Por quê? Porque todo discípulo, verdadeiro discípulo, ele contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Por quê? Ele contribui para o crescimento espiritual, tendo uma vida cristã sadia, e com crescimento numérico que ele vai ganhar outros discípulos, vai ensinar outros discípulos, e assim o Senhor vai acrescentando mais e mais pessoas à sua igreja, como termina aqui no versículo em classe, no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. E falando em discípulo, aluno, eu queria deixar uma pequena dinâmica aqui sobre as lições que o lápis, porque aluno lembra de lápis, o lápis traz para nossas vidas. E trazendo, eu sei que muitos já conhecem essa lição, então trazendo para a nossa lição de hoje, a urgência do discipulado, o que o lápis traz aos alunos? Imaginamos que nós somos esse lápis, nós, tanto o discipulador quanto o discípulo. E o lápis, a primeira lição é que para escrever, ele precisa de ter a mão para o guiar. Eu não consigo colocar ele aqui e falo, faz lápis. Não, eu preciso guiá-lo para escrever alguma coisa. E essa mão que nos guia, nós sendo como lápis, é a mão de Deus na nossa vida. Tudo está no controle de Deus, é Deus que nos guia, né? Essa já é a primeira lição que o lápis venha nos oferecer, que venha mostrar para nós. E a segunda lição são as dificuldades que temos a partir do momento que o novo convertido aceita Jesus. Ele tem que renunciar a algumas coisas, ele se sente sozinho muitas das vezes, aqueles amigos que eles tinham às vezes o abandonam. É como se pegasse um apontador e apontasse o lápis. Isso dói, isso machuca. E às vezes você
fica sozinho, se sente sozinho. É onde entra a comunhão que nós falamos aqui da lição. É onde a gente vem com aquele bálsamo, aquele orvalho de irmão, aquela bênção, sabe? É aquela comunhão entre os irmãos que vai trazê-lo para o seio, né, da igreja. E ali ele se sentir bem, ele se sentir confortável. Então, esse apontador que todo lápis precisa, porque uma hora vai desgastando, são as dificuldades que temos na caminhada cristã, mas é necessário isso, porque você vai aprendendo também. A terceira lição é os erros. O lápis, toda vez que erra, tem a possibilidade de ter uma borracha onde apaga esses erros. E essa borracha, trazendo para a nossa lição, é a palavra de Deus. Porque ela, quando você lê a Bíblia, você vê os erros que você comete, você vê o caminho onde você está indo, onde você está errando. O Espírito Santo te mostra, né, como deve seguir, e isso dá a possibilidade de apagar, porque Jesus te perdoa e apaga os seus erros. E o lápis, ele tem esse privilégio de, quando errar, a borracha apaga, diferente da caneta, né? O quarto e a última lição que nós podemos aprender com o lápis é o grafite. O que realmente importa no lápis é o seu grafite. Não é essa parte exterior, essa madeira, ou essa cor, porque ele é cinza, ou rosa, ou azul. Não, o que realmente interessa é o que vem de dentro, que é o grafite. O que vai deixar a marca ao escrever a história é o grafite. Então, o que você tem a oferecer ao seu discípulo? O que você tem a oferecer é aquilo que vem de dentro de você. Então, se você é cheio da palavra de Deus, você tem a oferecer a vida, porque Jesus Cristo é vida e vida com abundância. Então, enche-se da palavra de Deus, porque aí o que vai sair de dentro de você é algo vivo, que é Jesus Cristo. Fique com essa palavra e que Deus vos abençoe. Amém?